Amados, então, sem mais delongas, né? Você já conhece o moço, né? Já tive que convidar ele para vir aqui na minha ausência, né? Mas que alegria hoje estar na minha presença, né? Eu poder estar aqui hoje, né? Então, o Jai, né? Nosso amigo de infância, é um grande irmão, um grande amigo, e está aqui com a gente hoje, né? Eu passo a bola para ele, que vai estar hoje nos conduzindo aí no momento da palavra, né? Para mim é um privilégio, é uma honra poder estar com esse grupo select de homens de Deus, que tem se dedicado ao estudo da palavra, né? Tem se dedicado a compreender os planos de Deus, os desígnios de Deus para a nossa vida, né? E isso é louvável, né? Essa submissão ao Santo Espírito, a buscar as coisas de Deus. Então, né, também quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá bom? E quanto à turma do domingo de manhã, quando ele chegar ali batendo na palma ali na frente e quiser dizer que não é para adorar Jesus, nós vamos fazer igual foi feito com Apolo, em Atos 18. Né? Chega aí que tem uma atualizaçãozinha para ti aqui. Vem cá. Pode entrar, fica à vontade. Fica à vontade aí, vem cá, vou tomar um cafezinho. Eu fiz isso, pelo menos. Para chegar nesse nível, o cara tem que estar bem... Tem que estar bem afiado, né? Bem afiado, né? Não levar lá... Os anciãos correram, chamaram a turma de volta. Não quiseram, será? Não. Na hora que eles começaram a escutar, os anciãos cataram os mais novos. Vamos nós estamos atrasados. Vamos fazer uma pequena leitura hoje, então, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, né? Refletir um pouquinho sobre, compreender um pouquinho sobre. Então eu queria que os irmãos abrissem a Santa Palavra. Tem aqui, ó. Para nós aqui, senta mais perto aqui. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Não, é aqui. Eu já tinha deixado aberto aqui. Ah, mas aqui tem um Apocalipse aqui. Ah, tá Vamos pra cá. Ah, tá, então. É. Um pouquinho pra frente. Segunda? Coríntios? 2 Coríntios 10. Capítulo de 3 a 6. O Cristian já escutou na casa dele isso aí. Mas A palavra de Deus atualiza todo dia. Como o pessoal aqui é diferente, eu creio que eu gosto de estar lendo e relendo e refletindo sobre isso aqui muitas vezes, porque é uma palavra que tem me ajudado bastante a combater o laço do passarinheiro. Né? Nós vamos lá nessa passagem do laço do passarinheiro depois também. Então eu gostaria que nós pudéssemos ler esses poucos versículos, versículo de 3 a 6 do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Vou pedir para o Lucas começar e nós vamos lendo um versículozinho cada um, pode ser? Eu leio do 3, só o 3? Só o 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conceitos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amém. É isso aí, esses 4 versículos. Vamos ver um pouquinho o que eles podem dizer um pouquinho para nós, né? Alguém aqui já escutou que quando a gente vem para a igreja, vai acabar os nossos problemas? Vem, vamos lá congregar com a gente, aceita Jesus, teus problemas tudo vão acabar? Alguém já escutou isso? Eu já. E aí, Cristian? Acabou os problemas? Então, essa palavra aqui está dizendo que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e cremos nele, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E temos agora uma reconciliação com Deus, com o Criador. Porém, é colocado também um alvo nas nossas costas. Que aqui na Terra,
há um que foi entregue essa terra. E que apesar de ser limitada a ação dele, ele persegue tudo o que se conhece por Deus. E hoje, querendo ou não, nós somos o corpo de Cristo. E o Satanás, aquele que persegue as coisas que Deus faz nesse mundo, está em busca justamente de quem? Do crente, daquele que está na igreja. Ele consegue tirar do céu, digamos assim, tirar a salvação? Não. Eu creio que não. Mas ele consegue atrapalhar, ele consegue anular, ele consegue dificultar a caminhada, ele consegue, vamos dizer assim, realmente anular nós no campo de batalha. E quando eu falo campo de batalha, o apóstolo Paulo, aqui nessa pequena passagem que nós lemos, ele está dizendo para nós que nós realmente estamos inseridos numa batalha, numa milícia. Eu vou ler na minha tradução aqui, ó, que é a revista atualizada, a tradicionalzinha, que eu amo ela. Tem palavras fortes aqui. Ele diz assim, ó, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E no versículo 4 ele diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia. O que é uma milícia? Quando a gente escuta milícia, a gente escuta que é uma turma lá no... um grupo armado lá nas favelas, que estão guerreando contra a polícia. Então é um pequeno grupo armado, não é verdade? Que está guerreando contra a força do Estado. Porém, a gente também escuta a palavra milícia quando se fala das Farc. E quando a gente fala das Farc, já não é um pequeno grupo armado, e sim um baita exército armado contra quem vier lá. Inclusive, eles lutam contra o maior exército do mundo, muitas vezes, que é o dos Estados Unidos. Olha só. Então, querendo ou não, quando a gente fala numa milícia, e está inserido numa milícia, outra coisa que a milícia quer dizer também é que é o quê? É uma guerrilha ou uma guerra. E se chama guerrilha por quê? Porque ela é uma guerra num determinado ponto apenas. É uma milícia. Não é a guerra no seu todo, mas é aquela parte da guerra. Não é verdade? O soldado deve saber bem disso, né? Nosso amigo Nunes. Então, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, embora nós andando na carne. Então aqui diz que nós estamos inseridos numa guerrilha, ou numa guerra, ou numa luta, aonde nós estamos. Olha só, isso é muito interessante. Há um inimigo, porque numa guerra, ou numa milícia, quando tu faz parte de um lado, de um exército, há um exército oponente, o inimigo, que nós acabamos de nomear agora há pouco. Que nós sabemos quem é. Quem que é? Satanás. Satanás e seus anjos caídos. Olha só. E ele ataca, e ataca forte. Muita gente diz que a gente quando estuda a Bíblia, ou lê a Bíblia, ou busca compreender as coisas de Deus, a gente deve aprender de Deus. E não aprender de Satanás. Eu vou chamar a atenção para que isso é uma ideia um pouquinho equivocada. Porque se Deus não quisesse que nós aprendêssemos sobre o nosso inimigo, não tinha tantas passagens na Bíblia falando dele. Eu anotei algumas aqui. A Bíblia diz que ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é assassino. A Bíblia diz que ele é embusteiro.
Tem as passagens tudo anotado aqui, se vocês quiserem depois. A Bíblia diz que ele se disfarça. A Bíblia diz que ele é flagelador. A Bíblia diz que ele é acusador. Ele é indutor ou sedutor. Ele é tentador. Ele é poderoso. Ele tem uma artilharia. Ele é chamado de serpente e dragão. Ele é chamado de enganador. Dentre outros nomes. Abaddon, Apolion. Enfim. E cada nome desse aqui, cada nome que nós lemos aqui agora, identifica um tipo de estratégia, ou vários num nome só, que ele usa para atingir aqueles que servem a Deus, principalmente. A humanidade inteira. Mas nós sabemos que aquele que não está em Cristo, como é que é aquele que está em cima do muro, o muro é dele, né? Não é verdade? Meia fase. Não existe meia fase. Ou tu é, ou tu não é. E se tu está em cima do muro, ele vai dizer, está tudo certo. O muro é meu. Foi me dado o muro. Então a Bíblia diz que nós temos um inimigo, estamos inseridos numa guerrilha, e o inimigo é poderoso, ardiloso, tem caráter, apesar de ser um mau caráter, e é muito inteligente. E muito estrategista. Só que aqui, nessa terra, nós andamos na carne. E muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, nós temos a tendência de reagir de maneira carnal. Não é verdade? A gente tende a ser explosivo quando não é bem aceito. A gente tende a revidar quando é agredido. A gente tende a ficar nervoso, irado, enfim. Isso tudo faz o quê? Isso tudo é estratégia que ele arma para quê? Para acabar pegando a gente. Então tá. Quando ele diz que as nossas armas não são carnais, então, as nossas armas não são revólver, não são metralhadora, não são computador, notebook, não são programas, não são internet. Faca, canivete. Facão, espada, arco, flecha, lança. Né? Vamos olhar para a época de Paulo. O que ele tinha de arma na época? Não é verdade? Mas ele diz que as nossas armas são poderosas em Deus. Exatamente, em Cristo, em Deus. Olha que interessante. As nossas armas, então, elas não estão nesse plano físico. As nossas armas são espirituais. Isso é muito interessante. E muito poderosas. Mas para que servem essas armas poderosas em Deus? Para destruir o quê? E daí ele traz aqui o contexto de onde que está a nossa luta. Ele diz aqui, ó, as armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós escutamos a palavra fortaleza, o que vem em nossa mente? Fortaleza é o estado de Fortaleza, né? É o que me vem, né? Tá, fortaleza, na Talvez verdade, um castelo, né? É, um castelo cercado, murado, né? Murado, Uma fortaleza, né? protegido. Um local protegido. Uma fortaleza me arremete a um castelo de pedra medieval daquele. Me vem na mente. É a mesma coisa que vem na minha mente. Interessante, né? E é mais ou menos o que era na época do Jericó. Cerco de Jericó. Cercado. Jericó era uma fortaleza ou não era? Era. Né? Olha só. Pedra. Pedra sobre pedra.
largo, poderoso, uma fortaleza. Não é verdade? E para que serve uma fortaleza? Para que se usa uma fortaleza? Vamos, eu quero conversar. Guardar coisas preciosas. Guardar coisas preciosas. Tesouros. Proteger também, né? Proteger. Isso. Exatamente. Interessante, né? Então, como que a gente vai atacar uma fortaleza? É com flecha? Com uma funda, um estilingue, que nem o Davi? Hã? Se fosse essa de pedra, seria, né? Pau, espada? Mas não é. Hã? Pau, espada, é? Tu vai conseguir derrubar uma fortaleza de pedra com um estilinguezinho, com uma espada e com flecha e lança? Não. Tem uma estratégia muito bem. Não é verdade? Olha só. Só que agora, olha só. Vamos ver outra utilidade da fortaleza. E é aqui que nós vamos entrar na estratégia do inimigo. Uma penitenciária é uma fortaleza ou não é? É. E agora? Nós falamos que antes era uma fortaleza para proteger algo dentro, para um invasor não entrar nela, né? Não é verdade? Agora vamos ver no sentido de a fortaleza ser uma penitenciária. Já não é de alguém entrando. É para alguém não sair? Isso aí. Isso, exatamente, olha só. E essa é a maior estratégia que Satanás faz conosco. Vamos começar a fazer uma pequena analogiazinha das fortalezas e de como que é formada essa fortaleza, que ele diz aqui, ó, no texto, do que é construída a fortaleza. Ele diz aqui, ó, para destruir fortalezas, anulando o quê? Anulando que ela é constituída. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então aqui fala de sofisma e de altivez. O que seria sofisma? É interessante, às vezes a gente passa pelo texto, lê a palavra e não entende o que é a palavra, né? Fala, Cristian. É um pensamento equivocado, né? Um pensamento equivocado, é um sofisma. Resumindo, é isso. É isso. Vamos ver como como que Satanás coloca esses pensamentos equivocados diante de nós, de uma maneira que nós assimilamos eles como verdade. Olha só. E acabamos aprisionados dentro de uma fortaleza, dentro de algo que vai nos paralisar, afastar, paralisar do conhecimento de Deus. Olha só, que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra sofismas, ela é no grego logismos, de logismo. Sofisma, lógica. Então, são lógicas humanas que têm aparência de verdade, de santidade. É falado lá em Colossenses, no capítulo 2. Atualizando para os dias de hoje também poderia ser chamado de fake news, né? Fake news. Mas olha só, atualizando para os dias de hoje, vocês já vão entender o que eu estou tentando dizer aqui. São lógicas humanas que têm aparência de santidade, aparência de sabedoria, aparência de te trazer vantagem. Olha só, porque tu não vai ficar aprisionado numa coisa que é ruim. Vai ficar aprisionado em algo que parece que está te trazendo lucro, vantagem. Olha só. Ismos. O que são os ismos? Alguém aqui já ouviu falar do budismo? Budismo é uma lógica humana que diz que tu, com a tua mente, domina o teu corpo e tudo o que está ao redor
inclusive o universo. Olha só. E muita gente acredita que consegue fazer isso. Olha só. E isso traz o quê? Traz altivez. O que é altivez? O que é altivez? Orgulho. Orgulho. Então, a pessoa que pensa que se domina, porque ela começou a respirar direitinho, ela consegue controlar a temperatura do corpo em certo ponto, ela consegue ter um domínio próprio em cima das suas emoções, ela consegue dominar certos aspectos da vida e pensa que isso é ter o domínio de todo o âmbito da vivência do ser humano. Sendo que o espiritual está sendo negligenciado. Olha só. Isso te gera o quê? Um orgulho de si mesmo, o qual acaba te afastando de todo o conhecimento que nos é entregue através de Cristo, de Deus. Você já tentou pregar o evangelho para algum budista? Para algum islâmico? O islamismo também traz esse tipo de altivez. Olha só. Na verdade, o hinduísmo, porque Deus é tudo no universo. E sendo tudo no universo, eu sou o próprio Deus. Vocês estão vendo a altivez da coisa? Então eu me sinto orgulhoso de ser divino. Olha que interessante. E isso me afasta do conhecimento de Deus. Olha só. Vamos ver outra coisa? Eu vou ser cancelado pelo que eu vou dizer. Porque hoje se cancela-se quem fala dessas coisas. Mas eu, tendo essa fé em Cristo e a fé no Deus da Bíblia, que não recomenda esse tipo de prática, eu vou falar outra coisa. O homossexualismo é outro ismo. Tanto que tem o dia do orgulho Gay. Estão me entendendo? E esse orgulho que eles têm de ser do jeito que são, afasta eles de escutar toda e qualquer outra coisa que não seja aquilo que eles queiram escutar. Eles estão fechados, né? Por quê? Porque eles já sabem que Deus reprova esse tipo de... Atitude. Como o budismo, quem está no budismo, vai perder o controle de si mesmo aceitando a salvação em Cristo. Olha só. Quem está em Cristo não tem controle de nada. Olha só. Vai ficar dependente. E nós sabemos que não Dependente de temos. Deus. E nós sabemos que não temos. Não. Daqui a pouco quem pensa que tem controle de tudo sofre um acidente e fica por ali. Acabou. Já era. Deu. Nós sabemos dessas coisas. O alcoolista se chama o alcoolismo. Tu és crente? Você não pode beber, né? Olha só. Vocês são escravos, né? Que vocês não podem beber, né? São escravos do pastor, né? Não tem nada a ver com isso. Não. Eu sou livre. Em Cristo eu sou livre. Eu posso tudo. Só nem tudo me convém. Apenas isso. Não é verdade? Olha que interessante. Mas o alcoolismo acaba afastando as pessoas de um verdadeiro relacionamento com o Deus verdadeiro. Agora olha só. Outra coisa que o Satanás vai fazendo. Vai enfiando ideologias na mente das pessoas. Isso é muito interessante. Nós acabamos de falar de algumas. O homossexualismo é uma ideologia. Mas tem o quê? O racismo, que Deus criou todas as pessoas iguais.
para cooperarem, para se relacionarem umas com as outras e para transmitirem o amor dele uns para os outros. Daí Deus criou tudo de bom. O diabo veio, colocou o racismo, para o preto brigar com o branco, para o branco brigar com o amarelo, para o amarelo brigar com o vermelho e um brigar contra o outro. Olha só. Criando o orgulho ou criando uma dificuldade para alguém que é negro e crente em Cristo não ser aceito ou não ser escutado por alguém que é branco e poder entender e ter o privilégio de ser aceito como filho de Deus. Olha só. Vocês estão me entendendo? Exatamente. E daí nós chegamos agora em algo que permeia as nossas famílias, desde nossos bisavós, tataravós, e que nós muitas vezes fomos imersos nisso e nem percebemos. Que é o quê? O machismo. Olha só. E o feminismo. Por quê? Porque o homem, olhando para a Bíblia, vendo que Deus criou uma estrutura patriarcal, pensou que era melhor que a mulher, que não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Olha só. E fez ela de capacho. Trazendo o quê? Um momento de revolta para a mulher, na qual ela também criou o tal do feminismo. E aquilo que o Deus criou antes do pecado já, para se unir, porque Deus criou o homem e a mulher. Antes do pecado ele disse, deixará o homem, a sua mãe e o seu pai, se unirá com a mulher e os dois se tornarão um. Então o que Deus criou para unir, o diabo botou para Desunir. brigar. Olha só. Será que nós estamos começando a entender os tipos de fortaleza que nós já fomos aprisionados, muitas vezes talvez até estamos ainda? E tem um ismo desse que eu gosto de trazer. Eu até deixo ele mais por último agora, assim mesmo, para a gente conversar, porque é algo que inclusive permeia as igrejas. Todas as religiões pagãs são baseadas nesse ismo que eu vou falar agora. Racismo, homossexualismo, machismo, feminismo, marxismo, todos esses ismos que tendem a nos aprisionar, porque quem está preso no marxismo cultural também não consegue escutar as coisas de Deus. Porque uma das doutrinas lá dentro é o quê? Que a igreja é o ópio do povo. Eles denigrem a igreja. Olha só. E que ismo que é esse que engloba todos os ismos? É o relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. E olha a hipocrisia do relativismo. Relativismo é uma verdade absoluta de que não existe verdade absoluta. Porque se tudo é relativo, não existe verdade absoluta. Mas se ele é absoluto nisso, ele é uma verdade absoluta. Olha o paradoxo. Paradoxo hipócrita. Na verdade. E nós somos crentes. Hipócrita é ser duas caras, né? Exatamente. Diz uma coisa, mas é outra. Nós somos crentes numa verdade absoluta. Cristo é absoluto. Deus é absoluto. Olha só. Mas daí Satanás diz assim, ó. O que é pecado para mim, não é pecado para o Pedro.
Olha só. Porque uma coisa é certa numa região, outra coisa é errada, aquela coisa que é certa na outra região. Tipo, né? Na Alemanha, os cristãos tomam cerveja. Culturalmente falando. Mas vai tomar cerveja aqui no Brasil, vai Exatamente. dar B.O., que não é Exatamente. cultura aqui, o Exatamente. cristão tomar. Exatamente. Exatamente. Olha só. Mas e aí, agora? À luz das Escrituras, o que nós podemos dizer isso? Deve ser dado ao vinho? A Bíblia proíbe? Não proíbe. Mas o que a Bíblia diz? Que certas coisas não me convêm. Se tem aparência de mal, né? Se pode causar escândalo, é melhor que não faça. Né? Exatamente. Não ser cúmplice com as obras infrutíferas das trevas. Tais coisas, apesar de não ser com moderação, tudo vos é proveitoso, beleza? Mas tais coisas, mesmo não tendo aparência de mal, quando tu olha para quem faz o mal, muitas vezes aquilo ali está incluído no currículo de quem faz o mal. Ou nos hábitos de quem faz o mal. Olha que interessante. E a Bíblia é uma verdade absoluta nisso. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Olha só. É muito interessante a gente prestar atenção nessas coisas. Então, voltando para o texto que nós estávamos lendo, hoje, Satanás faz o seguinte. Ele cria uma fortaleza aonde? Dentro da nossa própria mente. E nos aprisiona dentro da nossa própria mente. E eu posso dizer que isso acontece ainda, inclusive, entre nós cristãos, que muitas vezes dificulta o relacionamento entre cristãos, porque nós temos a mesma Bíblia na mão e muitas vezes olhamos para um versículo que eu interpreto de uma maneira e o outro interpreta de outra. Olha só, que interessante. Porém, nós devemos lembrar que não é a minha interpretação ou a interpretação do Pedro que deve estar em vigor aqui. Não. E sim o que realmente Deus quis dizer. Olha só, porque a verdade é absoluta. Ela não é relativa conforme o meu entendimento. Isso é muito interessante. E daí é onde que vem as religiões, né? Daí é onde que vem as religiões. Exatamente. Por isso que o cristianismo também tem que tomar cuidado. As religiões e as denominações Olha também. só. Né? Porque são Olha só. como que mini divisões dentro de uma única religião que é o cristianismo. E quando eu digo isso, cristãos ficam bravos comigo. Porque o próprio cristianismo É dividido. pode ser ruim. Olha só. Porque nós não fomos levantados para defender bandeira de igreja. Olha só. Nós fomos levantados para quê? Para ser embaixador do céu de Cristo. Trazendo a reconciliação de Deus para o mundo. E nós somos um exército levantado nessa terra com uma armadura. Efésios 6 fala dessa armadura. Porque nós fomos colocados para combate. Mas se nós for olhar, só tem uma peça da armadura que serve para ataque. E que nunca deve ser usada para ataque. Apenas para defesa. Para apagar os dardos inflamados do inimigo, que é a espada. Que é a palavra de Deus. Olha só. E muitas vezes, o Satanás faz o quê? Coloca nós dentro de um cristianismo de cerca, o outro dentro do outro cristianismo de cerca, e outro lá dentro de outra cerca, todos sendo do mesmo exército, degladiando uns contra os outros, ao invés de estar fazendo o serviço que é para estar realmente fazendo. Olha só. Preso dentro das nossas próprias
diferente. Mas então todo mundo tem que pensar a mesma coisa? No meu entendimento, deveria. Porém, não necessariamente temos que pensar a mesma coisa. Nós temos instruções de jeito diferente. Nós temos percepções diferentes. Mas isso não quer dizer que nós não estamos do mesmo lado. Nós somos o mesmo exército. E muitas vezes Satanás, relativizando até o cristianismo, a palavra de Deus, ele coloca os cristãos, que eram para estar lutando no mesmo lado da milícia, a estar degladiando uns contra os outros. E é bem isso que o apóstolo Paulo está defendendo aqui, nessa parte do texto. Ele está defendendo o seu apostolado. Porque está sendo atacado o apostolado dele por outros ministros na igreja de Corinto. Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. A própria igreja estava questionando o apostolado dele. Olha só. Então Satanás permeia essas fortalezas no mundo que se perde, sim, mas ele acaba permeando e tendo vantagem sobre a própria igreja. Olha só. Muitas vezes. Por quê? Porque nós não estamos levando cativo o nosso pensamento a Cristo. Porque muitas vezes nós achamos que somos o dono da verdade. E que eu sei mais que o Cristo sabe mais que eu. E acabamos denegrindo um ao outro. E ao invés de estar testemunhando Cristo, o que nós estamos fazendo? Estamos criando ranço da palavra de Deus e de Jesus Cristo nas pessoas que não o conhecem ainda. Quando eles veem nós dois fazendo isso. Nós não fizemos isso, né, Cristo? Graças a Deus. Nós somos irmãos. Vamos junto aí. Irmão e irmão de fé. Somando forças aí para derrubar todos isso aí. os... Mas eu quero chamar a atenção para essas coisas. E é bem o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Que assim, ó, ele se levanta contra o conhecimento de Deus, ele diz assim, ó, e levando, como que nós vamos... Qual que é a principal arma para nós se proteger dessa fortaleza? Dessa prisão que Satanás nos aprisionou? É uma transformação do entendimento. Romanos 12, 2. Olha só. Renovando a nossa mente. Porque eu antes pensava uma coisa e agora eu penso outra em Cristo. Porque hoje eu tenho a mente de Cristo. Nós cristãos temos a mente de Cristo. Ele diz assim, ó. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só. Então o que a gente vai fazer? A gente vai proteger os nossos pensamentos para não cair na cilada do passarinheiro dentro de uma outra fortaleza. Seguindo o que a própria palavra já diz. Então antes, aprisionado dentro de uma lógica humana colocada com aparência de santidade para nós. Olha só. Me fazendo lutar contra o outro que teoricamente somos do mesmo lado, porque somos irmãos em Cristo. Olha só. Aprisionado na fortaleza do diabo. Agora nós temos que trazer o pensamento cativo à obediência de Cristo, que é o quê? Se eu acho e entendo que o irmão está errado, eu devo entender como Romanos 14, 15. O irmão é um fraco na fé. E eu devo suportar o fraco na fé. Não é verdade? Senão quem está sendo fraco sou eu. Não é verdade? Olha só. E assim o Cristo me suporta. E eu estou aqui. E nós estamos juntos. E vamos embora. Vamos para frente. Vamos para cima. É isso aí. Estamos juntos. Lutando do mesmo lado. Arrebanhando, edificando. Porque cooperadores nós somos nessa obra. Nós temos mais um aqui de outra denominação aqui agora. Já estamos em 3 denominações. Olha aqui, aí. Olha aí. Entende? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso a gente poder trabalhar e entender essas coisas. Uma, nos libertando das prisões que nós fomos colocados na nossa própria vida pessoal. Tipo, muitas vezes fomos criados por uma família que era machista, ou com uma família que era feminista, ou uma família que era racista,
ou qualquer outra situação que possa nos atrapalhar no convívio com as pessoas, nos relacionamentos interpessoais. Ou também, agora trazendo para dentro da igreja, muitas vezes nós somos colocados dentro de uma congregação que tende a lutar com as outras congregações. E não a querer somar. Olha só. Daí eu chego perto de um irmãozinho católico e começo a apontar um monte de coisa que eu entendo que é errado. Ou eu pego um irmãozinho que é da Assembleia de Deus e começo a apontar um monte de coisa que eu acho que é errado. Isso edifica. E quando eu pego um batista e começo a apontar um monte de coisa que eu acho errado, isso edifica? Não. Isso só vai criar muralha. Não é? A gente não diz que levanta um muro que agora vai dificultar o relacionamento e a pregação do Evangelho. Não é? E uma muralha ou um muro é uma parte de uma fortaleza que Satanás nos estimula, que nem é ele que constrói, olha só. Ele estimula nós mesmos a construir essa fortaleza para nos aprisionar, tanto do lado de fora quanto do de dentro, mas principalmente no de dentro. Não conseguindo progredir no trabalho que Deus nos chamou. Olha que interessante. Estando nós prontos para punir toda desobediência uma vez completa nossa, ou a vossa, aqui diz que é vossa, mas eu vou dizer que é nossa, que é a minha submissão aqui. Paulo está falando para a igreja, mas eu estou falando para nós, que eu não estou me excluindo aqui. Eu também preciso ser submisso a essa palavra. Então eu gostaria de terminar essa reflexão aqui em Salmo 91. Salmo muito conhecido e que muitas pessoas gostam de ter aberto em cima da mesa, né? O católico é o Salmo 90, para nós é o Salmo 91. No versículo 1 que diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só. Bênção. Quando diz aqui que nós confiamos em Deus para ser o nosso refúgio, o nosso baluarte, diz assim, ó, baluarte também quer dizer fortaleza. Então, Satanás tenta fazer nós mesmos criar uma fortaleza dentro da nossa mente para nos aprisionar. Mas essa mesma mente pode estar refugiada e criar uma fortaleza para que nós possamos ser protegidos. E a maneira de edificar essa fortaleza é ser obediente a Cristo. Obediente à palavra de Deus. Obediente àquilo que o Senhor nos diz que é para fazer. Obediente à sua palavra. Então, o recadinho que o Senhor me inspirou a trazer hoje aqui é esse, para que nós possamos refletir sobre as coisas que ainda estamos aprisionados, talvez, as coisas que ainda nos aprisionam, aquilo que já nos aprisionou um dia, e de que maneira que eu estou edificando essa fortaleza para me proteger. Estou obediente, estou levando cativo a obediência de Cristo os meus pensamentos, porque dos meus pensamentos diz que procedem as fontes da vida, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É dali, da minha mente, dos meus pensamentos, que saem as minhas ações, as minhas atitudes e aquilo que eu produzo no meu dia a dia. Não é verdade? Então, eu devo guardar ele agora na fortaleza de Deus. Que ele é o meu baluarte, que ele é o meu refúgio. Amém, irmãos? Amém. Gostaria de deixar aberto para perguntas ou para somar alguma coisa também.
Essa questão do ismo aí é bem lulismo mesmo. É ismo. É isso aí. Amém? Eu quero acrescentar um ponto aqui que eu sinto que é muito importante dentro desse estudo do Jai, né? Nós, como cristãos, nos colocando no lugar de Paulo, certamente, à medida que vai passando o tempo, né, que alguns aqui são mais novos, né, na caminhada, Deus vai querer nos usar também em verdadeiras batalhas espirituais, seja no ambiente que nós vamos tramitar, seja trabalho, escola, faculdade, mercado, rua. Deus vai querer nos usar, né? Porque há o tempo todo uma batalha sendo travada, né? A Bíblia diz que em Colossenses que Jesus ele nos tirou, né, do império de trevas, né, e nos transportou para o reino de luz, né? E da mesma forma que Jesus, com seu braço forte, ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o seu reino de luz, é assim uma ilustração, né? Da mesma forma, Deus quer nos usar para arrancar as pessoas do reino de trevas para o reino de luz, né? Em 1 Pedro, a Bíblia diz que ele nos fez, né, sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que nós possamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus ele quer que a gente anuncie as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Porque ele quer fazer com que essas pessoas que ainda estão no reino de trevas também venham fazer parte do reino de luz. Estão conseguindo entender? E aí onde é que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, dentro do que o Jai trouxe aqui para nós? A Bíblia diz em Romanos 8,14 que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para a gente entrar nessa essa guerra de poder ser usado por Deus para destruir os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, isso precisa ser feito pela direção do Espírito. Isso não pode ser nada na alma. O que é algo na alma? Quantas vezes que eu vejo irmãos na fé falarem coisas que no primeiro momento eu penso assim, meu Deus, irmãozinho está totalmente equivocado. Se você for agir na alma, você já no mesmo dia, na mesma hora, já vai dar uma resposta para aquilo. E a batalha espiritual não funciona desse jeito. A batalha espiritual ela precisa ser guiada pelo Espírito. E para eu ser guiado pelo Espírito, eu tenho que desenvolver uma vida de oração. Sempre que eu ouvir o irmãozinho falar qualquer coisa que eu penso que está errado, primeira coisa, se eu quero realmente ajudar, eu vou para a oração. Porque se eu tiver certo no meu pensamento e eu tiver que me pronunciar diante do irmãozinho, seja da minha denominação ou da outra, eu preciso esperar o Espírito me guiar. Porque se o Espírito me guiar, ele vai direcionar as palavras certas no tempo certo, na hora certa. E aí, se existe uma fortaleza na vida do meu irmãozinho, esse Espírito que está em mim, que é o Espírito Santo, ele vai me usar do jeito certo para desfazer essas fortalezas. Agora, se eu tentar na força do meu braço, na alma, com o conhecimento humano, com a lógica humana, eu não vou destruir fortaleza nenhuma. Porque a guerra é totalmente espiritual. E na alma, ninguém consegue destruir uma fortaleza espiritual. Aquilo que é espiritual se desfaz de maneira espiritual. Estão conseguindo entender? Então isso funciona até para o casamento, né? Eu estou vendo ali uma situação que a minha esposa, não, eu tenho que falar umas verdades para ela, se continuar assim, não vai dar certo o nosso casamento, né? E aí você vai na força do braço, não resolve nada, só piora a situação. Agora, se eu vou para a oração, de preferência até jejum, né? Dependendo da coisa, tem casta de demônio que é só com jejum e oração, né? E aí o Espírito Santo me guia, não, tu vai falar isso na hora certa, no dia certo, guiado pelo Espírito, aí tu vai destruir aquela fortaleza. Mas na força do braço ninguém consegue.
Então isso aqui é um ponto muito importante, né? Eu sei porque a gente está dentro desse contexto, eu entendo exatamente o que Paulo quis dizer ali. Porque a gente lida com verdadeiros sofismas, verdadeiras fortalezas, né? Que se levantam, né? E se a gente não estiver realmente sendo guiado pelo Espírito de Deus, a gente só vai perder tempo e vai criar feridas, né? E até aumentar o problema que já existe, né? Então a importância da gente saber discernir quando eu realmente estou sendo guiado pelo Espírito. Porque se eu estiver sendo guiado pelo Espírito, Deus está comigo no negócio, e se Deus está comigo no negócio, por maior que seja aparentemente a fortaleza ou o gigante, ele vai cair. Porque Deus está no negócio, né? Mas na força do meu braço não vai acontecer nada. Vai piorar. Vai piorar. Porque essa pessoa que o senhor estava falando ali, ele vai ficar, vamos dizer assim, bem surdinho, bicudinho, bastante, entendeu? Então eu tenho que Então, ter tem esse que ter a hora discernimento. certa. Isso que eu tô. Aí tem uma coisa que o apóstolo René sempre fala, né? Que ele aprendeu com Peter Wagner, né? O discernimento das batalhas que eu devo lutar. Nem toda batalha eu tenho que lutar. Tem batalha que não é para mim. Tem batalha que eu não estou preparado para ela. Então Deus vai usar o Jai, vai usar tudo. De repente tem uma área ali que tu sabe muito melhor que eu. Aquela área tu pode lutar, mas eu não posso, não estou preparado para ela. E aí então é um outro discernimento. É saber quais guerras eu devo entrar e quais guerras eu não devo entrar. Esse campo, por exemplo, das batalhas espirituais que envolvem política, né? Eu, no momento, eu sinto que Deus me tirou dessas batalhas. Eu já lutei elas no passado, mas Deus me tirou delas, porque não é para mim lutar essa batalha aí. Essa batalha aí Deus vai deixar para outros que estão muito mais preparados, né, do que eu. Então Deus me usa em algumas guerras, mas essa aí no momento eu não estou lutando. Agora tem irmãos que estão muito mais capacitados para lutar. Se Deus está chamando eles para lutar, é eles e Deus, né? Agora eu querer entrar numa guerra que eu não estou preparado, eu vou tomar uma baita de uma surra, vou me ferir, vou me machucar, eu vou atrasar aí nos planos que Deus tem para minha vida. Eu tenho que discernir também quais guerras eu devo O cara já entrar. vai se irar, já vai, né? Uma coisa puxa outra, né? Não vai somar, Não vai chamar nada, vai, mais pra dizer, vai atrasar. vai atrasar. Então tem que discernir isso. Isso é só com oração e com intimidade com Deus para a gente discernir, né? As guerras que eu devo lutar, as que compensam, as que não compensam, né? Tem coisas que eu vejo os cristãos aí se degladiando que é pura perda de tempo, né? E infantilidade, porque tem coisa que não vai levar a nada e a gente está ali perdendo tempo com picuinha, enquanto que a gente deveria estar pensando em coisa maior, né? E, por exemplo, aquilo que a gente tem em comum é muito maior do que aquilo que a gente tem de diferença. E aí os cristãos ficam se degladiando por causa das pequeninas diferenças, muitas vezes, enquanto que a gente poderia estar somando forças, como o Jai falou aqui, para aquilo que a gente, pelo objetivo maior, que é a salvação das almas, né? Esse é o objetivo maior, né? E então essa é a minha contribuição. Agora, se o Pedro Nunes Lucas quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, como é que é? Discordar? Discordar. Fica à vontade. Nunes, Ale, Pedro. Eu fiquei com dúvida. Ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu. Ali tem uma parte ali que fala ali do. Tipo, um homem deitar com outro homem ali. Né? Eu achei na Bíblia, ali, mas eu não lembro onde que foi. Um dia eu tava lendo ali, Levítico 18, eu acho que é. eu me esqueci onde que era. O homem Sim. se deitar com outro homem tipo, tem que ser Abominação. executado, né? É a abominação diante do Senhor. Você no Velho Testamento? É. Isso. E a questão assim. A principal fortaleza e a mais difícil de derrubar é aquela que está instalada dentro da nossa própria mente. Então, eu gostaria de deixar bem forte aqui um apelo para uma revisão pessoal daquilo
na qual nós já fomos aprisionados, que nós conseguimos detectar, daquilo que nós entendemos que estamos ainda aprisionados, daquilo que nós nem entendemos e conseguimos enxergar. E daí agora cai a oração que o Christian acabou de falar ali, em súplica, pedindo para que Deus nos mostre tudo aquilo que nos deixa orgulhoso e que traz alguma importância para nós. Isso gera altivez. E muitas vezes eu sou aprisionado nisso. Em coisa que parece ser boa. Porque Colossenses diz que ninguém vos engane com aparência de santidade. Lá diz. Com aparência de coisa santa. Lá diz. Mas que não tem força nenhuma contra a sensualidade, contra a sedução da carne. Olha só. Às vezes nós mesmos seduzimos nós mesmos. E Satanás faz isso, ele sabe. Ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe cada um de nós. E sim, Satanás usa outras pessoas para criar um fundamento para a fortaleza que tu vai construir, às vezes. Tu sabe, uma das coisas que é mais perigoso para um líder na igreja, para um pregador, para alguém que tem, para um líder de louvor, vocês sabem o que é mais perigoso? Meu, tu és uma bênção. Foi muito boa a tua administração. Olha só. Isso muitas vezes serve de fundamento na tua mente para te construir uma fortaleza e olha só, e criar um sofisma de ti mesmo. Mas eu vou aproveitar o gancho já. Olha só. Eu vou tocar na cachopa do maribondo agora, na cachopa de abelha. Bom, Por experiência, né, de estar seguindo a Deus há tanto tempo, eu diria, sem medo de errar, que uma das maiores fortalezas de todas é a questão que envolve o investimento dos nossos recursos financeiros na obra de Deus. Essa é a maior de todas. Porque o diabo, ele conseguiu botar na mente da pessoa que tu está dando dinheiro para pastor, está dando dinheiro para a igreja. amém. E a Bíblia em nenhum momento fala isso. Eu A concordo. Bíblia fala, a alma generosa prosperará. Então, se eu dou para Deus o que tesoureiro, o que pastor vai fazer com aquele dinheiro, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai prestar conta com Deus. Porque Deus, ninguém consegue, eu estava falando para minha esposa, a gente estava conversando sobre algumas coisas, às vezes o medo do oculto, né? O medo de, por exemplo, que alguém possa de repente estar nos apunhalando pelas costas, que é uma coisa que todo pastor já passou com os anos, né? Eu disse, eu não tenho mais medo disso. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Cada um vai prestar conta com Deus do que fala, do que faz, né? Então esse tipo de medo não tem mais. Já tive no passado, né? Mas essa questão, né? Deus, ninguém vai conseguir esconder nada de Deus, né? Se um pastor estiver roubando dinheiro, se um tesoureiro estiver fazendo coisa errada, Deus está vendo tudo, né? Agora, o meu compromisso é com Deus. Perante a Bíblia, quanto mais tu semeia, mais tu vai colher. Mais abençoado tu vai ser. Mas já o diabo já criou uma fortaleza, né? Não, o que vai ser feito com esse dinheiro? Estou dando dinheiro para pastor. E agora, né? E aí, essa fortaleza já está na minha mente, então agora eu me torno uma pessoa avarenta e mesquinha, né? Por quê? Porque, afinal de contas, então, isso é uma fortaleza a nível mundial, né? E que tem atrapalhado a igreja Que do tem Senhor. impedido a igreja até de romper, de crescer, né? Porque a obra precisa, né? Tudo precisa. Se quiser melhorar tudo na igreja, né? Tudo vai depender, né?
E Deus criou o princípio, né? O apóstolo René sempre bate nessa tecla. Criou o princípio para nos abençoar. Porque quanto mais generoso eu sou, mais abençoado é você. Mas já foi criada uma fortaleza ao contrário. Né? E aí eu não dou, porque eu tenho medo. Do que o pastor vai fazer com o dinheiro? Ou eu tenho medo de ficar. Que vai faltar, né? Isso é uma estratégia do. Principalmente se eu estou vivendo um momento financeiro bom, é fácil Não é dar. fácil. Agora, se eu tenho um momento que eu estou apertado, que eu estou trancado, e agora? Aí a minha fé. Que o inimigo já vem na mente do cara. Tu vai trazer ferrado, precisando de dinheiro, tu vai dar dinheiro lá para Então, eu só estou citando esse exemplo para entender o que é uma fortaleza. Ele vai Né? gastar, ele vai Esse é um exemplo passear, claro, nítido. E Né? daí o inimigo cria um tropeço para um que é corrupto, para sair um escândalo bem grande, Isso. para sair na mídia, Aí e daí o negócio. para fortalecer as fortalezas no coração do crente, que até queria ajudar, mas daí cria aquele bloqueio, aquela fortaleza no coração, que não deixa ele ajudar O crente na que igreja. é crente já vai pensar assim, tu imagina O incrédulo. o incrédulo. Vocês querem gente para estar pagando dízimo, já diz. Tem um monte aí que diz. Agora também, concordo plenamente, Cristian. Eu creio que as igrejas têm uma percepção errada e, vamos dizer assim, uma metodologia errada, inclusive, de ensinar sobre essas coisas. Acho que nós como igreja, precisava buscar aprender mais sobre as ofertas e sobre o manter a igreja, o funcionamento da igreja. Creio que isso é um ótimo estudo ou uma série de estudos para fazer num dia que nem hoje, assim, ou até na própria igreja. Outro ponto que eu queria falar, que muitas vezes é criado uma fortaleza na nossa mente, e agora aqui a palavra nos trouxe a altivez, né? Mas muitas vezes é criada uma fortaleza do outro lado. No lado da depreciação da gente, não do levantar o altivo. Tipo assim, nunca vai dar nada na vida. Esse não tem mais jeito. Isso vai criando uma fortaleza dentro da gente também. São palavras que são semeadas na vida da gente e que, se nós cativar ela, trabalhar nela, vai levantar uma parede também que vai nos bloquear. Entende? Então essa é outra coisa que também nós temos que prestar atenção. E quem aqui nunca escutou, nunca vai criar um pinto para dar água? Eu acho que isso nunca devia nem ser falado. Isso, exatamente. Eu já vi muita pessoa falar assim, não estou profetizando, mas aquele lá não vai dar nada. Não. A tua palavra, não disse que a palavra tem poder? A gente tem que Acho que tu não abençoar. tem que falar, tu não tem nem que falar. Tem que abençoar as pessoas. Tem muita gente que faz isso. Eu e Jai participamos de um evento que é chamado Método CIS, né, do Paulo Vieira, a gente participou, são 3 dias já. Né? E uma das coisas, só assim, um pequeno spoiler, né? Uma das coisas que é muito trabalhada é a lei do merecimento. Né? E como é batido na tecla, você merece, você pode sonhar em ter um futuro melhor, ter uma casa melhor, um futuro financeiro melhor, realizar sonhos. Né? E isso é batido tanto nessa tecla, por quê? Porque tem pessoas que já estão tão... o nível de fortaleza na mente dela, que ela nasceu para ser pobre, nasceu para ser miserável, nasceu para ter um empreguinho ali, de ganhar um saláriozinho mínimo por mês, aquilo já está tão na mente dela que, se falar que ela pode ir um pouquinho mais, meu Deus, parece até que é pecado. Né? Então, quanto esforço que precisa ser feito para quebrar uma fortaleza dessa. E isso é uma fortaleza isso é uma fortaleza. embutida na mente das pessoas. Uma outra fortaleza. Então, assim, tem muita coisa que pode abranger essa fortaleza. Hoje nós falamos de algumas apenas. Que a pessoa já aceitou isso, né? Isso, exatamente. Já se conformou. Já se conformou. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Romanos 12:2. Por quê? Porque tem coisas que o ser humano já está conformado. A mente dele já está formatada. Por isso a Deus quer quebrar essas formatações. Né? Antes, levava cativo o meu pensamento pro barzinho, pra balada, pro prazer sem limite. Agora, a alegria não é mais o barzinho, a balada. A alegria é Cristo agora. A Bíblia diz para mim. Alegrai-vos não na cachaça, não na balada. Não na fornicação. Não no ter.
mas sim o ser agora alguém junto com Deus. Olha que interessante. Então agora minha mente é renovada mediante eu levar o meu pensamento cativo a Cristo. Senhor, estou pensando isso. E conferir com ele. Opa, isso aqui não convém. Descarta, é refúgio, né? É lixo, é esterco, o apóstolo Paulo diz. E agora eu vou estar protegido dentro do baluarte, da fortaleza do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quem que vai fazer a oração para a gente acabar? Amém. O Senhor é teu pastor e nada nos faltará. Vamos orar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, pela vida do Jai, que foi usado pelo Senhor nessa noite, Pai, para trazer esclarecimentos mais profundos, ó Pai, acerca desse texto de Paulo aos Coríntios, Pai. Muito obrigado por lembrar novamente, Pai, que nós estamos dentro de um contexto de batalha, Pai. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, Pai. Mas a nossa luta é contra principados, potestades e poderes espirituais nas regiões celestiais, Pai. Assim como a nossa luta é contra os sofismas, contra esses mecanismos, e contra essas, ó Deus, fortalezas, ó Pai, que têm sido criadas não só na mente das pessoas, Pai, como nas nossas próprias mentes, Pai. Todos nós aqui em algum momento já fomos presos por algum tipo de fortaleza e certamente que no momento atual, Pai, ainda existem algumas fortalezas, ó Pai, que possam estar prendendo as nossas mentes e impedindo a gente de romper, de avançar para novos níveis que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. E a minha oração nessa noite é essa, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, nesses dias, ó Pai, que sucede o dia de hoje, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, porque foi dito aqui que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a minha oração, que o Teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que Ele possa nos conduzir, Pai, a um crescimento, a um romper espiritual, a ponto de que todo nível de barreira, todo nível de fortaleza que possa estar impedindo as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos em Cristo, Pai, e aqueles que não estão em Cristo, de te conhecer, de romper, de avançar, que todos esses sofismas, que todas essas fortalezas venham ser denunciadas pelo Teu Espírito, Pai, e que pelo poder que há no Senhor, elas venham ser quebradas e desfeitas na autoridade do nome de Jesus. E assim como igreja, nós possamos avançar para os novos níveis que o Senhor tem para cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, eu creio. Amém. Assim, algo que eu até devia ter comentado, não comentei. Só lembrando rapidamente que assim, ó, quem está numa batalha, como é que ele está? Ele está distraído, brincando, jogando videogame, olhando pro Instagram, ou ele está verificando se a arma está funcionando, está afiando a espada, está recarregando os cartuchos, como é que ele está? Está vigilante, né? Está treinando, não é verdade? Está se exercitando. Então é isso que nós devemos estar fazendo, como linha de frente do exército de Deus nos dias de hoje. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.